Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Está em análise no Congresso a medida provisória que incentiva o agricultor irrigante. A MP impede que áreas de projetos públicos de irrigação, as PPIs, possam ser retomadas pelo poder público, caso estejam dadas em garantia como hipoteca a algum banco público oficial, por meio de empréstimo. E um dos objetivos é incentivar financiamentos com focos em projetos públicos de irrigação. Esses projetos perderam espaço por conta do receio dos bancos oficiais em formalizar novos créditos com garantias hipotecárias. E o entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o presidente da comissão mista, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, bem-vindo, deputado Cláudio Cajado. A princípio, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são os principais benefícios que o produtor que faz a irrigação vai ter com essa medida provisória. Bom, é um prazer estar aqui, Palavra Aberta, telespectadores aí da TV Câmara, você, Regina. É importantíssimo porque esse projeto de irrigação público, no caso da Bahia, que é meu estado original, ele tinha 40 anos que era o projeto Baixio de Irecê, que estava parado. Nós conseguimos, junto à Codevasf e ao Ministério da Integração, e junto à Casa Civil, à Presidência da República, colocarmos esse projeto, tem outros pelo país afora, porém esse é o que eu tenho como um exemplo, para ser inaugurado e ser operacionalizado. São 40 quilômetros de canais com bombas para irrigar os lotes dos pequenos, médios e grandes irrigantes. Porém, para que ele possa funcionar efetivamente, tem que haver a liberação de recursos financeiros, dos empréstimos para cada um desses produtores rurais. E a medida provisória, que inclusive foi assinada pelo presidente da República, Michel Temer, quando da inauguração desse projeto na Bahia, denominado de Baixio de Irecê, ela está já tramitando, passou pela comissão mista, deputadas e deputados, senadores e senadoras, que eu fui o presidente, eu puxei a mim essa responsabilidade para ser presidente dessa comissão mista, e em 15 dias nós discutimos e aprovamos o relatório do senador Amorim, do estado de Sergipe, e ficou pronta para o plenário deliberar. Porém, como está havendo obstrução por parte do PT, por parte do PCdoB, do PSOL, etc., que eu considero legítimo, Regina, em função de que eles estão tomando um posicionamento político em função da prisão do presidente Lula, etc., e de algumas pautas que eles não concordam. Porém, obstruir totalmente a pauta da Câmara dos Deputados impede que essa medida provisória seja votada. E isso vai trazer um prejuízo enorme aos pequenos, médios, aos produtores da agricultura familiar, por exemplo, que não vão ter condições de ter acesso ao crédito de financiamento. Então, nós estamos lutando para que essa obstrução seja suspensa para que a MP possa ser votada na Câmara e, posteriormente, no Senado. O que nos preocupa é que, a partir do dia 16 e 17, a Câmara vai entrar em recesso. Se votarmos a LDO, oficialmente. Se não votarmos, o recesso branco. Com sessões apenas no mês de agosto e setembro, me parece 1 ou 2 sessões, e que não vai, em hipótese nenhuma, dar tempo de aprovar essa MP, que o prazo da validade dela, ela caduca no dia 24 de julho, se votarmos a LDO, e se não votarmos no dia 7 de agosto. Como vai entrar no recesso, branco ou oficial, diante da votação ou não da LDO, ou vota na semana, né, agora, antes do recesso, ou na semana última anterior ao recesso. Caso contrário, ela cairá e irá por terra todo um trabalho de planejamento, de investimento e de organização para beneficiar os produtores de projetos públicos de irrigação. Agora, deputado, a medida provisória ela já tem validade desde o momento que ela é editada. Ela não pode produzir alguns efeitos nesse período? Não, porque os bancos eles estão inseguros
quanto a alterações que possam ser promovidas pelo Congresso Nacional, na verdade, Câmara e Senado. Então, existe uma certa insegurança jurídica por parte das instituições financeiras creditícias, porque se ela faz um contrato hoje com base no que está exposto na medida provisória e o Congresso, a Câmara e o Senado alteram posteriormente, na hora da votação, no plenário de cada uma das casas, os bancos podem não ter, no regramento do contrato, essa alteração prevista. Então, pode suceder aí algum tipo de problema que não tenha solução. E isso fez com que os bancos só possam iniciar os processos de financiamento após a votação nas duas casas dessa MP 824, na Câmara e no Senado. Agora, o senhor lembrou que existem diversos projetos já no Brasil, né, dessas parcerias para a irrigação. Como é que funciona hoje? O que a medida provisória altera? Ela permite, por exemplo, que os irrigantes dê os lotes, que são públicos, né, mas estão na posse desses irrigantes, como garantia do empréstimo. Isso não era previsto. A MP também foi alterada para poder permitir que os produtores que sejam pessoas jurídicas possam também ter financiamento. Antes era só pessoa física. E um dado importante é que a MP ela ampliou a área de atuação da Codevasf. Então, a Codevasf ela já teve, no ano passado, uma ampliação para município do norte de Minas e agora nós aumentamos também para o rio, da bacia do rio Itapicuru e Várzea Barris. Então, mais municípios serão contemplados com a atuação da Codevasf e, consequentemente, aos acessos a recursos públicos de emendas parlamentares, emendas de bancadas e coletivas e a programações do próprio Ministério da Integração Nacional através do órgão da Codevasf. Então, a medida provisória é importantíssima, não apenas para os projetos de irrigação, para também com um conjunto de municípios que se ressentem com a seca prolongada que vive os estados nordestinos e o norte de Minas. Então, tirando a obstrução, o senhor acha que tem apoio para que ela seja aprovada aqui na Câmara? Eu estou trabalhando nisso. Eu conversei com o presidente Rodrigo Maia, conversei com o líder do Congresso, o deputado André Moura, e estou tratando com os deputados e líderes, principalmente dos partidos que fazem oposição ao governo federal, especialmente PT, PCdoB, PSOL, para que eles possam suspender a obstrução, que eu repito, é legítima. Eu já fui oposição no passado e é uma forma das minorias poderem se posicionarem politicamente dentro da casa, porém eu penso que você obstruir de forma absolutamente radical e impedir que medidas como essa, que promovem o desenvolvimento social, a sustentabilidade econômica do Brasil, porque hoje, tanto a agricultura quanto a pecuária estão dando uma condição de crescimento ao país que os outros setores da economia não estão fazendo, como a indústria, o comércio. Por causa desses períodos prolongados de seca que têm ocorrido, né? E o projeto de irrigação, você praticamente não tem grandes problemas, porque está assegurado a água, independente de seca, período seco ou período chuvoso. Então, é importante que nós tenhamos, nessa MP 824, a visão de que a obstrução, nesse caso, é maléfica ao pequeno irrigante, aos agricultores da agricultura familiar e aos médios e grandes irrigantes que estão esperando que essa medida seja aprovada para iniciar os financiamentos e colocarem os recursos para serem aplicados na sua produção. Então, veja, por exemplo, na Bahia nós temos lá a cidade de Luiz Eduardo Magalhães e Barreira, que são polos de produção de grãos que estão ao lado do Mato Grosso, ao lado do Tocantins e outros estados, sustentando a economia do nosso estado e do país. Então, impedir que isso ocorra com o projeto que eu exemplifiquei de Baixio de Irecê é irracional. Não tem nenhuma lógica que possa explicar não sair da obstrução para que se possa votar a MP 824. E a minha preocupação é que a Câmara tem que votar e depois o Senado, antes do recesso. Então, eu estou colocando isso de forma muito clara e eu espero que os argumentos que eu tenho exposto ao longo das últimas semanas sejam convincentes para que, enfim, votemos essa MP. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Eu conversei sobre a medida provisória que incentiva o agricultor irrigante com o presidente da comissão mista, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia.
Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.